Muito obrigado por estarem aqui assistindo mais um vídeo do canal Afinal, o que somos nós? Temos o prazer hoje de entrevistar o Dr. Edson Amâncio, que vai nos fazer um balanço do que foi esse ano do canal, de que forma ele enxerga essas entrevistas que fizemos, se ajudou na pesquisa, se foi na direção que a gente achou que deveria ir, se está de acordo com o que o mundo acha. Queria dizer também que é graças ao Dr. Edson que existe esse canal, porque ele que trouxe a mim, em 2013, o conhecimento sobre a existência das experiências de quase morte. Então, muito obrigado mais uma vez, Dr. Edson Amâncio. Então, qual é o balanço que o senhor faz desse ano? Olha, o que aconteceu esse ano, nas inúmeras entrevistas que nós fizemos, e também a partir das leituras que nós procuramos aprofundar nesses últimos anos a respeito de experiência quase-morte, são várias conclusões. A primeira delas, que eu gostaria de destacar, é que as experiências que nós tivemos, nas entrevistas que nós fizemos, elas absolutamente não diferem das outras descritas, dos trabalhos que estão sendo feitos em várias partes do mundo. Não há diferença marcante. Cada entrevista traz sempre um detalhe que não aparece em outras. Algumas experiências são mais completas do que outras. Mas se uma das conclusões que nós podemos tirar a respeito desse ano todo de entrevistas que nós fizemos é que há esse caráter universal na experiência quase-morte, não é? Umas muito mais complexas, outras menos complexas. E o fio pelo qual nós estávamos caminhando, de uma certa forma, fica confirmado. Ou seja, nós tivemos o critério de selecionar pessoas que são absolutamente inquestionáveis do ponto de vista mental. Nós não tivemos nenhuma pessoa com um transtorno que pudesse desviar a nossa interpretação da veracidade das entrevistas. São todas pessoas idôneas que descreveram espontaneamente a experiência pela qual elas passaram. E essa ideia de que há alguma coisa, e essa alguma coisa pode ter vários nomes, né? Fora do cérebro funcionante, fora do corpo, e dando testemunho de coisas que, na verdade, não poderiam estar acontecendo, pois todas essas pessoas ou estavam consideradas mortas ou quase mortas, ou em coma. Não deixa dúvida nenhuma quanto a esse aspecto, de que a consciência, ou qualquer que seja o nome que seja dado à consciência, pode ser alma, pode ser espírito, ela sobrevive e ela dá notícia de coisas que estão acontecendo em momento que não poderia, que a ciência não consegue explicar. Então esse é o primeiro aspecto que eu acho. Segundo, uma grande dificuldade em pesquisa científica é você lidar com dado subjetivo. E todas as experiências quase-morte, elas são informações subjetivas que você não tem como questionar, até certo ponto. Pelo menos você não pode reproduzir, como é hábito em qualquer pesquisa científica, porque são experiências individuais, não são coletivas, e não podem ser repetidas. Mas a veracidade da experiência, o dado concreto que nós temos, é outras pessoas testemunharem os relatos das experiências quase-morte. Como é que pode uma pessoa em parada cardíaca, por exemplo, nós sabemos que uma pessoa em parada cardíaca, alguns segundos depois da parada cardíaca, ela se torna inconsciente por falta de circulação cerebral. Como é que essa pessoa pode dar conta do que está acontecendo no entorno dela, por exemplo? E às vezes, muitas vezes, longe do local onde ela está sendo reanimada ou reabilitada. Esses casos às vezes acontecem dentro de uma unidade de terapia intensiva, e o paciente então dá notícia de como ele foi reabilitado, as pessoas que entraram na sala, as pessoas que foram retiradas da sala, os objetos que foram utilizados na reabilitação. Há um dos trabalhos científicos que nesse aspecto reforça muito a ideia da veracidade da experiência. Um autor colocou várias pessoas pela primeira vez numa sala de recuperação cardíaca, e essas pessoas entraram ali conscientemente e depois foram removidas dessa sala consciente.
E muitos foram perguntado a elas o que elas poderiam reproduzir daquilo que viram, né? Um processo de reabilitação, numa sala. A maioria dessas pessoas não consegue descrever metade da experiência vista. Elas foram colocadas e retiradas. Exatamente. Inconscientes. Conscientes. Então, conscientemente, você dentro de um cenário desse, você que não é da área, não é médico, não é intensivista, não é pessoa da área médica, você não consegue reproduzir detalhes. Porque você não estava prestando atenção. Exatamente. E a pessoa, na experiência quase morte, consegue descrever a enfermeira que subiu na cama, o jeito que apertaram o tórax dela, o aparelho que colocaram para respirar durante uma intubação, quem estava lá, quem não estava lá. Então, não há dúvida mais nenhuma de que a consciência pode se manifestar quando o cérebro não está funcionante. Tem casos absolutamente convincentes disso, não são todos iguais, mas a medicina começa a lidar com isso de outra forma. De outra forma no sentido de que, primeiro, não havia interesse. Nós, durante um curso médico, esse assunto nunca é abordado. Nós não fomos preparados para lidar com consciência. Nós não temos um curso de consciência. Nós fomos preparados para atender pacientes, diagnosticar doenças, medicá-las, operá-las quando é possível. Mas esse tema não vem à baila num curso médico. Há um preconceito com relação a isso? Eu diria que a palavra melhor é essa mesmo, é preconceito, porque nós estamos tratando de uma coisa que não é palpável, não é reproduzível, então... Mas a psicologia também lida com isso, né? Pois é, mas nem mesmo a psicologia tinha interesse nisso. Agora eu acho que tem bastante, as experiências se multiplicam, são inúmeros os livros publicados a respeito disso, então mudou, o paradigma tomou um outro viés agora. E o que impede, isso é uma segunda pergunta, mas sem sair da primeira, o que impede hoje da gente poder afirmar, em termos de medicina, que a consciência não está obrigatoriamente no cérebro ou só no cérebro? Embora a experiência de quase morte seja um fato, uma experiência descrita há milhares de anos, isso não é novo, mas é só agora, particularmente nas 2 últimas décadas, que esse assunto se tornou prioritário para alguns grupos de pesquisadores e só não está atento a isso aqueles médicos ou psicólogos ou enfermeiros ou pessoas da área da saúde que não se interessaram mesmo ou não se envolveram com isso. Mas o número de pesquisas nesse assunto é interminável. Artigos publicados científicos em revistas de alto peso de publicação científica, publicação médica, estão cheios de artigos sobre experiência quase morte. Então, quer dizer, não ficou só num nicho a coisa, não. Ela se expandiu às pessoas, aos que não se interessam, às pessoas que querem jogar a experiência quase morte para um viés religioso, que não tem absolutamente nada de religioso, né? Nós entrevistamos pessoas que são absolutamente agnósticas, ateias, entrevistando pessoas que são católicas, evangélicas, espíritas, porque a experiência ela é universal, ela não ocorre dependendo de pessoa ter ou não ter fé, mas eu acho que um pouco do preconceito da medicina em relação à experiência quase morte é exatamente esse viés tortuoso de quem está mexendo com isso, está fazendo visão religiosa disso, não tem nada a ver. Na verdade, pelo contrário, não me lembro de nenhum entrevistado que tenha dito que tenha sido uma experiência religiosa. Todos eles dizem que não. Exatamente, o que tenha sido, a experiência tenha sido influenciada pelo fato de a pessoa ser religiosa ou não, né? Não tem. Isso. Inclusive eu me lembro que a Érica Guarnieri comentou que ela disse a continuação da vida, né? Exatamente. É interessante isso. E nós temos um caso que você deve estar bem lembrado disso, que foi uma entrevista relativamente recente, que já foi para o ar, está no canal, que é do Serva. Sim, do Jaime Serva. Do Jaime Serva. Ele fala claramente, não tem nada a ver com religião, eu nunca tive nada, eu sou agnóstico completamente, isso nem inclusive mudou, mas é uma experiência que eu vivi que eu não posso negar. Então ele é um dos que admitem perfeitamente que nós temos, numa situação de morte iminente, algumas pessoas têm
essa visão do que está acontecendo no entorno dela e às vezes até longe dela. Dr. Edson Amâncio, o médico britânico Sam Parnia, que faz um trabalho muito importante tanto em experiências de quase morte como também sobre a consciência, ele afirmou numa entrevista recentemente que para a ciência a alma é a consciência. Eu achei isso surpreendente ver um cientista falar com naturalidade sobre alma e consciência. Quer dizer, será que estamos passando para novos tempos em relação a esse assunto? Com certeza, essa pergunta sua já é afirmativa. O Parnia é provavelmente um dos cientistas que mais se interessou por experiência quase-morte. Ele é autor de um estudo multicêntrico em vários países, em que mais de 2.800 pessoas foram estudadas a partir da experiência quase-morte. Então ele está absolutamente à vontade para falar sobre isso, porque realmente ele vem fazendo esse estudo multicêntrico e com várias publicações em revistas de peso, de grande peso, publicando seus trabalhos de experiência quase-morte. Então, para ele, isso aí já é assunto superado, quer dizer, não há a menor sombra de dúvida que a consciência pode estar fora do corpo e estar ativa quando a pessoa não tem condição, quando esse cérebro não está funcionante, que é o que nós temos como experiência quase-morte, né? Então eu acho que esse lado, o Parnia, ele é um cientista britânico, talvez ele e o Pim van Lommel, na Holanda, né, que fez aquele trabalho também com 343 casos de estudo prospectivo, ou seja, ele não só entrevistou as pessoas, como ele se documentou, ele teve acesso aos prontuários, às drogas que foram usadas na reabilitação desses pacientes. Agora, é uma coisa muito curiosa que os grupos de estudo de experiência quase-morte têm dado prioridade principalmente a pacientes que tiveram parada cardíaca, né, dentro de unidade coronariana. Um pouco diferente da nossa experiência de um ano já entrevistando, que nós tivemos acesso a pessoas que tiveram em coma ou em quase morte, mas de várias naturezas, né? Você pega, por exemplo, o trabalho do Pim van Lommel, é todo paciente cardíaco. Obviamente que é mais fácil você estar numa unidade coronariana de um grande hospital e encontrar pessoas que têm parada cardíaca do que no hospital geral. Mas como a nossa pesquisa foi retrospectiva, nós chamamos essas pessoas, né, através da mídia, então vieram pessoas que sofreram um tiro na cabeça, tiro no tórax, atropelado, paciente que teve parada cardíaca durante cirurgia cardíaca ou neurocirurgia, apendicite por hemorragia em parto, né? Então, nesse aspecto, eu acho que o nosso trabalho tem um diferencialzinho, que é coletar entrevista de pessoas que tiveram experiência quase-morte, cuja causa foi muito diferente uma da outra, né? E apesar dos motivos, a causa da morte ou da quase-morte ter causas tão diferentes, a experiência, elas todas têm em comum as mesmas coisas, né? A visão de uma luz, uma sensação de felicidade, de amor infinito, alguns de encontrar pessoas que já morreram, parentes, geralmente parentes ou amigos, né? E o retorno, que na maioria das vezes é um retorno quase que involuntário, né? Toda pessoa que tem experiência quase-morte reluta um pouco na hora de retomar o próprio corpo, né? Isso é uma coisa comum na experiência quase-morte. Tem uma outra coisa que me chamou a atenção nessas experiências que nós entrevistamos, é que nós tivemos pelo menos um caso de pessoa idosa com experiência quase-morte, né? Sim. Em geral, o que é comum em todos os relatos é que as pessoas, depois de uma certa idade, elas não têm experiência quase-morte. Ninguém tem muitas pessoas. Nós tivemos, né? Sim. Uma pessoa com mais de 70 anos. Ele teve aos 70 anos, ele está com 74 agora, mas foi aos 70 anos, exatamente. Essa é uma outra coisa que foi assim, um dado interessante, porque quando você analisa os estudos sobre a EQM, eles são mais ou menos unânimes em dizer que toda a experiência deles estão na faixa, não passa dos 54 anos, em torno disso, né? Sempre foi um dado que no estudo me chamou muita atenção. Por que será
que pessoas idosas não têm experiência Ou com a seja, morte. talvez isso derrube uma tese levantada daquela questão que o senhor explicou do zinco. Exatamente, porque um dado que, na verdade, quem levantou essa questão foi o Pim Van Lommel, nos 300 e poucos casos dele, que a interpretação que ele pensou, é uma hipótese, né, tudo isso é hipótese, de que o idoso, a quantidade de zinco disponível no organismo do idoso é menor do que na idade madura e da juventude e da adolescência. E o zinco é um componente químico importante na fabricação na síntese de uma substância que é o DMT, né, que é uma droga alucinógena, que é encontrada também em plantas, né, a ayahuasca, né, que é usada em rituais. Essa substância existe no nosso corpo, ela tem uma duração brevíssima, mas tudo indica que na hora da experiência, da quase morte, do estresse ou da própria morte, aumenta muito essa substância circulante. Né? E para a síntese dela nos pulmões, onde é fabricada, no fígado, no cérebro, o zinco é um elemento químico indispensável. Então, o Pim Van Lommel que navega por essa corrente, né? Talvez essa droga tenha um papel importante, ela não nega a experiência quase morte, mas nós que estamos atrás de uma explicação por que acontece isso, que algumas pessoas quando estão quase morte, a consciência dela aflora de uma forma, de uma hiperconsciência, porque todos eles falam, né, que não é essa consciência nossa, essa visão que nós temos do mundo, é uma coisa supra, ela é transcendental, ela é uma coisa... Isso lembra muito as experiências alucinógenas, né, das drogas alucinógenas. E em relação ao DMT, essa substância já foi feito trabalho em laboratório, a injeção dela no ser humano leva com certeza a uma experiência muito parecida com a experiência quase morte. Mas não com um sequenciamento de acontecimentos de forma ordenada, como a gente vê nas EQMs. E eu tive a oportunidade, isso não está no vídeo, obviamente, de conversar com pessoas usuários regulares da ayahuasca, né, que esse chá que eles usam, tem o DMT, a alucinação que eles têm, mas as pessoas que eu conversei, nenhuma delas teve experiência que pode ser comparada com a experiência quase morte. O que me disseram foi que tem essa sensação de leveza, de vivência, uma coisa meio transcendental e, sobretudo, visão de mandalas belíssimas. Não passa disso. Obviamente, nós não fizemos estudo para isso, mas eu tive a oportunidade de conversar com 2 pessoas e me disseram isso. Lembra realmente a experiência quase morte, mas não com essa vivência que eles descrevem, né? Uma coisa que me chamou a atenção na frase do Sam Parnia, que para a ciência a alma é a consciência, é que quando a gente pensa na conotação da palavra alma, a gente pensa em algo que não tem ligação com o corpo físico. Então, de uma certa forma, eu entendo que está embutida na afirmação dele a ideia de que a consciência é totalmente imaterial e que independe totalmente do nosso corpo físico, ou seja, que pode ter uma existência além do corpo físico. Com certeza. Isso é uma afirmação dele, mas nós podemos perfeitamente fazer a mesma afirmação pela experiência que nós já temos, né, com esse número de entrevistas que nós fizemos. Todos dão notícia quando o corpo não está funcionando. Quando o cérebro está parado, em alguns casos totalmente parado, com documentação, inclusive científica, de eletroencefalograma e essa coisa toda, né? Então, se nós levarmos esses relatos a sério, nós temos que concordar plenamente, 100% com a informação do Parnia. É exatamente o que nós vimos. Pessoas ditas mortas e contando relatos, detalhes de que está acontecendo enquanto elas estão sendo consideradas mortas pela ciência atual, né? Então não há dúvida disso. Agora, falar em alma, consciência ou espírito, dá na mesma. Isso aí é uma questão de nomenclatura. Nomenclatura e opção pelo vocábulo, mas é a mesma coisa. Vamos então à última pergunta. Eu tenho uma amiga que ela me contou uma história muito interessante, que ela teve um sonho, não teve nenhum problema de saúde, durante a noite ela sonhou que saiu do corpo, viu o próprio corpo, se sentiu num túnel, ela disse que levitava em direção a uma luz.
Ela disse que o túnel não era escuro, já era iluminado por essa luz, e ela dizia que essa luz tinha movimento, como fogo. E ela estava em êxtase, indo em direção a essa luz, quando uma voz, que ela disse que era mental, disse que ela só podia ir até ali, e que ela teve que voltar. Tem outros detalhes interessantíssimos dessa história dela. Mas a questão que fica é a seguinte: isso foi um sonho, como normalmente nós entendemos que um sonho é? Ou pode ser que haja outras situações em que as pessoas podem contatar essa outra realidade? Não só através de uma situação extrema como uma EQM. Será que as EQMs são uma porta de entrada para essas outras situações que nós podemos também investigar? Há inúmeros relatos de pessoas que tiveram EQM verdadeira, vamos chamar assim, com todo esse correlato de fatos que acontece durante o EQM, sem que tivessem perigo de vida, né? Tem relatos, por exemplo, durante a oração, pessoa que está profundamente orando, às vezes perto de uma pessoa, de um parente, tem um relato de uma pessoa que está fazendo uma prece junto de uma pessoa em coma, e a pessoa teve uma EQM, ela sai, tem essa coisa transcendental, esses encontros, e absolutamente estava aos pés da cama. Quer dizer, nesse caso não teria sido ela não corria risco de vida, mas foi uma experiência mística. Exatamente, assim. Como se ela, por alguma razão, até o momento completamente desconhecida, a consciência dela se afastou. Mas a medicina já consegue lidar com essas situações menos verificáveis? Olha, dizer a medicina é generalizar, né? Muito. Eu acredito que um número muito grande de médicos ainda não teve acesso a essas informações de maneira convincente. Mas a outra metade, digamos assim, né, já olha essas experiências com uma visão mais ampla, né? Porque a coisa da medicina é a impossibilidade de não enlatar a experiência. Né? A grande resistência, o grande preconceito é não poder carregar a experiência quase morte para o laboratório. Aí eu coloco uma questão que envolve até a minha profissão de físico. E eu me lembro de novo de uma afirmação da Érica, que ela dizia que a física que funciona aqui não funciona lá. Uhum. Então isso me põe uma questão: será que a ciência que é desta realidade aqui conseguirá algum dia explicar uma coisa que não é desta realidade aqui? Olha, Carlos, eu acho que usando a sua própria profissão de físico, eu teria um argumento. Alguém já viu um átomo? Não. Você acha que o átomo existe? Não temos certeza disso. Eu acho que é a mesma coisa, quer dizer. Então, essa resistência aparente que você menciona da medicina, ela não deve ser generalizada, não. Há muitos médicos interessados nisso e que não tem dúvida nenhuma e que trabalham já na sua própria profissão, levando esses aspectos da consciência em conta, não é? Sobretudo o pessoal que trabalha em unidade de terapia intensiva, que estão, digamos assim, muito próximo de pessoas que estão à beira da morte, né, ou com a própria morte acontecendo, esses médicos já têm uma visão diferenciada, a maioria deles. Provavelmente nem falem muito disso, porque é como a pessoa que tem experiência quase morte não quer falar disso no primeiro momento, porque acha que vão ser ridicularizadas, né? Quantos nós entrevistamos que não abriram a boca para falar disso, enquanto não se sentiram confiantes ou estando com a pessoa correta para falar. Cabe até uma informação aqui interessante, que tem 12 pessoas já que entraram em contato com o canal, falando de suas experiências e prontificando a serem entrevistadas e relatando, na sua maioria, de que elas mantiveram isso só para elas por muito tempo. A sensação que dá é que esses novos tempos estão permitindo que as pessoas tragam a público essas histórias. Esse eu acho que é um papel muito bom que o canal está desempenhando. E há até aqueles que realmente ficaram tão estarrecidos com a experiência que tiveram, que quiseram falar, mas não tiveram a receptividade.
deixa para lá, isso é um sonho, depois a gente fala disso, né? Quando foram benignos, há os que, não, isso não é nada não, você tomou muito remédio, você alucinou, né? Tem tudo isso. Então o canal tem esse papel, eu acho que divulgar, o canal teve essa importância muito grande, quer dizer, quebrar um pouco o preconceito, né? E aproximar essas pessoas. Todo mundo que está se falando que quer ser entrevistado provavelmente não abriu a boca para falar disso em momento algum, agora já estão falando, né? Gostaria de saber como é que o senhor vê esse próximo ano, assim, com essa experiência que tivemos, para onde deveríamos ir, em termos de canal, abordando essa questão da consciência? Olha, Carlos, esse tem sido um pensamento constante meu. Qual é o próximo passo? Porque nós apenas estamos reproduzindo o nosso meio, de uma certa forma bastante original, porque há muito poucos estudos sendo realizados nesse sentido, né? O próximo passo, será que nós podemos levar a experiência quase-morte para o laboratório? Como é que nós faríamos isso, né? Eu pensei já em algum momento, depois que eu tive esse vislumbre das pessoas que tiveram experiência com essa droga alucinógena, que é o DMT, né? Se nós não poderíamos fazer um trabalho com eles, coletar mesmo cientificamente, entrevistá-los e saber conhecer as vivências, será que elas se realmente parecem com isso? Que proximidade nós poderíamos dar a isso, né? Eu sei que já tem um autor, inclusive, que fez isso, né? Já tem um livro publicado sobre isso. A molécula do espírito, alguma coisa assim. A molécula do espírito, exatamente. Então, eu gostaria de confrontar as duas experiências para ver se tem mesmo similaridade e alguma veracidade nisso, né? Ou por outro lado, né, essa pergunta pode ser estendida da seguinte forma: será que existe mesmo uma droga capaz de remover a consciência do próprio corpo? Parece exagero falar disso, mas quando você vê, por exemplo, alguns relatos que nós tivemos de pessoas que têm, durante a experiência, um deslocamento super rápido, né? O próprio Hit, ele diz isso, que ele estava correndo na experiência dele, de repente ele percebeu que ele estava voando, né? Então esse deslocamento que muitas pessoas se referem, é como se a consciência estava ali naquele momento, daqui a segundos ou fração de segundo ela está em outro lugar. O que é isso? Será que tem uma droga capaz que provoca isso, tirar a consciência do corpo e fazer ela viajar? Não viajar literalmente, né? Se deslocar no tempo e no espaço, porque durante a experiência quase-morte essa pergunta de tempo e espaço perde totalmente o sentido que nós conhecemos. Sim. Todos eles são unânimes em dizer, né? Não existe o tempo, o espaço é outra coisa. Não dá, como falou, a física lá, como diz a Érica, é diferente da física aqui, né? Então eu tinha muita vontade de confrontar essas duas experiências, ver o que há de similitude entre elas. Me parece ótima essa ideia. Vamos convocá-los. Vamos. Então tá bom. Então contamos com todos no apoio a essa pesquisa, porque é uma pesquisa de todos nós. Não sabemos onde vamos chegar. É um canal sem bandeiras. Agradecemos muito o apoio absolutamente primordial, assim, é o cerne desse canal, que é o Dr. Edson Amâncio. E se vocês gostaram, por favor, compartilhem esse vídeo. Divulguem para seus amigos e muito obrigado e continuem com a gente. Até a próxima.